Olá, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho de autonomia. Você sabe o que é autonomia? Você tem autonomia? Você imagina até quando que você vai ter autonomia? É sobre esses assuntos que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. Autonomia é a capacidade que você tem de governar a sua vida, seus desejos, os seus atos, a capacidade de ir e vir, as capacidades de escolha. E ao longo da vida, nós vamos afirmando isso, ganhando mais autonomia, e com o passar do tempo, lá na frente, talvez por problemas físicos, emocionais ou a própria idade e o envelhecimento, pode te levar a gradativamente você ir perdendo um pouco dessa autonomia. Algumas pessoas não aceitam a perda dessa autonomia, que ela precisa de um auxílio de outra pessoa para fazer algumas coisas. Pode ser que durante a vida, ainda jovem, nós percamos a nossa autonomia por algum motivo, né? Um acidente, autonomia física, tá? E aí, com o envelhecimento, o que acontece? Você vai perdendo algumas funções, não é mais como antes, e você vai perder um pouco da sua autonomia. Mas nós temos duas vertentes para levar em consideração. Quando realmente nós estamos perdendo a nossa autonomia e nós não aceitamos que estamos perdendo, aí que mora o perigo, é onde vai acontecer os vários problemas. O idoso, principalmente, ele acha porque a cabeça dele está boa e o físico não está bom. Então, ele acha que ele pode fazer coisas que antes ele fazia normalmente sem correr nenhum risco. E aí é onde mora o perigo, tá certo? Então, que nesse momento a gente tem que levar em consideração que também não adianta limitar essa pessoa totalmente da sua vida, da sua autonomia. Só que a autonomia não é só deixar fazer. Você tem que entender quais são as limitações que aquela pessoa tem que vão oferecer risco para ela. Se ela tem dificuldade de caminhar e ela corre risco de queda, nesse momento o que cabe? O auxílio na caminhada. Você não pode privar essa pessoa de caminhar, você não pode privar essa pessoa de sair. Muitos filhos falam assim, agora fica quieta em casa, agora não sai para nada. Isso não vai resolver o problema. Você tem que achar alternativas para que essa pessoa possa, dentro das limitações dela, com a sua ajuda, ter uma autonomia assistida, certo? Então, isso é muito importante para toda pessoa idosa. Então, cabe ao idoso ser flexível e reconhecer quando está perdendo autonomia e aceitar ajuda, e cabe aos filhos conseguir identificar, conseguir enxergar se realmente existe a perda dessa autonomia física em que pode acontecer a adaptação, como pode acontecer essa adaptação, como você pode se ajudar, como você pode ser útil. O idoso precisa se sentir útil, qualquer pessoa precisa se sentir útil, né? Ele precisa conseguir fazer as próprias coisas e isso é fundamental. E não esqueça, isso é suma importância, não esqueça, hoje é ele, amanhã seremos nós. Um grande abraço.